virtudes são uma trindade inseparável. Não é a fé que nos dá a esperança de vermos realizadas as promessas do Senhor? Porquanto, se não tivermos fé, esperaremos. Não é a fé que dá o amor? Pois, se não tivermos fé, que reconhecimento tereis e, por consequência, que amor? Agora vou pedir para que vocês possam estar preparados, mobilizando as nossas melhores energias nesse momento, para fazermos a nossa prece, em agradecimento a Deus, nosso Pai, por nos dar essa oportunidade tão valorosa de estudo e de esclarecimento. E vamos dizer assim: querido amigo, querido mestre, Senhor da vida, Senhor Jesus, estamos mais uma vez, Senhor, reunidos nesta sala, neste momento que para nós é tão especial, o momento do estudo do livro Memórias do Suicídio. Estamos, Senhor Jesus, esses irmãos, e procurando levar até eles as nossas melhores vibrações, pedindo a Deus que lhes dê a oportunidade, que lhes dê um instante para que eles possam observar a sua bondade sem fim e se reconhecerem também como filhos de Deus, que estão vivenciando uma fase, mas certamente tudo terá fim e eles terão condição de retornar às lidas da carne para continuarem as suas experiências. E nós, Senhor, que aqui estamos, te pedimos as tuas bênçãos de paz. Renova-nos, proteja-nos, fortaleça-nos, conduza-nos e auxilie o nosso companheiro Mário, e nos dê a condição de estarmos juntos, compreendendo de forma mais valorosa e clara o que nossa bondosa irmã, Dona Ivone, trouxe para nós, para o nosso conhecimento. Que seja em teu nome, Jesus querido, que seja em nome desses bondosos trabalhadores, Dona Ivone, Caíba Chuta e tantos outros anônimos companheiros bondosos que estão aqui nos auxiliando. Em nome de nossa mãe querida Maria de Nazaré, e sobretudo em nome de Deus, pedimos a permissão para que possamos iniciar este momento abençoado de estudo da noite de hoje. Que seja de muita paz para todos os corações. Graças a Deus, Senhor, que assim seja. Boa noite a vocês que estão chegando, Ilana, Lúcia Celeste, Jux e Ellen. Um beijo a todos e vou passar agora para você, querida Canda. Fiquem com Deus. Uma boa semana para todos. Boa noite. Boa noite a vocês que chegaram, né? Depois. Luísa, oi amiga. Lúcia, Jux, Ellen caiu. Boa noite, boa noite. Vamos começar a leitura então, Mari? A Mana já colocou aí na área de texto o trecho que a gente vai começar a ler agora, tá? Então vamos ao estudo. Ao despertar, depois de sono profundo e reparador, afigurou-se-me ter dormido longas horas, e de algum modo senti que o raciocínio se me aclarava, oferecendo maior possibilidade de entendimento e compreensão das circunstâncias. Reconhecia-me de posse de mim mesmo, como desoprimido daquele estado mórbido de pesadelo que tantas exasperações acarretava. Mas ai de mim, semelhante reconforto mental antes aprofundava do que balsamizava angústias, pois me compelia a examinar com maior dose de senso e serenidade a profundeza da falta que contra mim mesmo cometera. Ardente sentimento de desgosto, remorso, temor, desapontamento coibia-me apreciar devidamente a melhoria da situação.
e incômoda sensação de vergonha chicoteava-me o pudor, gritando ao meu orgulho, que ali me achava indevidamente, sem quaisquer direitos a me assistirem para tanto, unicamente tolerado pela magnanimidade de indivíduos altamente caridosos, iluminados pelo vero amor de Deus. Continuavam remoinhando-me na mente. Não era possível que eu tivesse morrido. O suicídio absolutamente não me matara. E continuava bem vivo. Já passou. Tiveram despertar após um sono profundo e reparador, a qual configurou ter dormido longas horas. Ele sabe que até no plano físico, o sono tem uma razão de ser, né? Que é para recompor o psiquismo. Recompor o psiquismo, né? Espera aí só um pouquinho. Ok. Então, olha só. O sono, até mesmo, só que, até mesmo no plano físico, ele tem uma coisa de reparador. Oi, vocês estão me ouvindo? Peguei. Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Olha só, eu estou ouvindo o Mário. Eu aumentei o volume da minha caixa de som. Não está um som maravilhoso, mas eu não estou ouvindo chiado, tá? Estou acompanhando o estudo dele. Ele está no notebook. Eu também uso o Note, mas eu tenho um microfone separado, né? Eu não uso o microfone do Note. Boa noite, Maria Rita, bem-vinda. A gente está ajustando aqui o som do Frederic Chopin, tá? Já vamos voltar ao nosso estudo. Eu li uma parte, né? Sobre a questão do sono. E ele começa, vamos lá, despertar. Quando ele acorda, ele vê que o microfone é microfone de fora. Vamos ver o que Camilo comenta para nós. Quando ele acorda, né? Ele começa a aclarar o raciocínio. Isso, mana. Tem lá uma numeração para marcar, né? Estou fazendo alguma coisa lá. Então, vamos lá. Vamos terminar aqui o nosso comentário. Então, quando ele, né? Camilo diz para nós que desperta, né? Ele entra nesse estágio aqui que ele chama de angústia, né? Porque aí ele começa agora a refletir sobre o que ele cometeu contra ele mesmo, né? E vem aí o sentimento de remorso, temor, desgosto, desapontamento. Isso impedia que ele apreciasse melhor a melhoria da situação, porque ele agora está, né? Está no hospital, não está mais naquela condição lá no Vale, já foi socorrido. O Vale já é um socorro, ele já foi junto com o grupo conduzido à colônia. Então, ele, por causa dessa angústia toda, desse remorso, diz ele para nós que ele não consegue apreciar devidamente a melhoria da situação que ele agora se encontra, né? E vem a vergonha. Isso tudo é o orgulho, né? A vergonha, né?
se achando não merecedor de estar ali. Né? Por quê? Por causa do suicídio. E reconhece que ele está ali, né, pela magnanimidade dos indivíduos altamente caridosos, porque é a colônia Maria de Nazaré. Será que Mário está no pautal, gente? Pronto, entrou. Mário, você está me ouvindo? A Mona colocou aí na área de texto as alterações da configuração por causa do som. O pessoal aqui já fez os ajustes nos seus computadores. Se você ainda não fez, aproveita e faz, tá, meu irmão? Passando para você, tá, Mário? Alô, o som tá ok? O som tá ok agora? Ok. Olha só, eu mexi lá num negocinho lá do misturador de som. Ficou legal, né? Desculpa, gente, só não deu para fazer isso antes, porque só estando na sala, né? Então vamos lá. O sono, no mundo físico mesmo, ele já tem a função de ser reparador. Ele repara as nossas energias biológicas, psíquicas, emocionais. Nós sabemos que durante o sono, o corpo físico, nós reparamos as nossas células, porque produzimos hormônios, por exemplo, hormônio do crescimento, que não serve só para crescer, né? Depois dos 21 anos, e sim para reparar as nossas células. Os próprios sonhos, às vezes, servem para equacionar alguns problemas. Precisa nem ser sonho espiritual, o próprio sonho cerebral. E muitas vezes o sonho tem como objetivo também destruir, queimar ideias errôneas. Não tem vezes que a gente sonha com coisas que repudia? Não existe isso às vezes? Pô, como é que eu vou ter esse sonho? Não existe isso? Sim ou não? Alô, som? Às vezes, né? Isso é para quê? Para a gente queimando algumas ideias errôneas. A maneira mesmo lá daquelas zonas purgatoriais. As zonas purgatoriais, né, tem esse nome em alusão lá ao purgatório, mas que nada tem a ver com aquele objetivo lá do purgatório católico. Tem por objetivo fazer com que a gente se desprenda de uma série de ideias errôneas. E assim também é o sono. O sonho. Então, quando dormimos, equacionamos uma série de problemas. Repara também as energias. O sono é tão essencial que as pessoas, às vezes, dormem no volante. Ou seja, prefere muitas das vezes o cérebro correr o risco, já que está no volante,
a ter aquele minuto reparador. É de vital importância. Por isso, quem está com sono não deve dirigir. E os pesadelos horríveis, às vezes, estão pondo para fora uma série de vivências já ocorridas conosco. Uma série de vivências ocorridas conosco. Claro, há outros que são sonhos cerebrais, outros pesadelos que são sonhos persecutórios, né, de perseguição. Mas aí ele diz que parece ter dormido longas horas, sono profundo e reparador. Esse sono é um sono magnético, produzido pelos próprios benfeitores espirituais. Para quê? Para que se desligando, dos processos mórbidos, tenha tempo do próprio perispírito e do próprio psiquismo. Aí ele diz, e de atenção sobre a ação do plano espiritual. Sobre a ação dos benfeitores espirituais. Até para nós mesmos. Nosso raciocínio às vezes se aclara após uma noite de sono. Lembra o que nossa avó dizia? A noite é boa conselheira. Lembram disso? Por quê? De noite, ao dormir, as ideias se arrumam. O que a gente só pensou às vezes pelo cérebro emocional, a própria realidade faz com que pensamos de uma maneira mais racional para encontrar soluções. Então, à noite, o sono costuma trazer soluções. Daí, nada como um dia após o outro. E para eles, serviu para se desligar daquelas zonas umbralinas. Reconheci-me de posse de mim mesmo, como desoprimido daquele estado mórbido de pesadelo. O som aumentou ou diminuiu? Como é que está o som agora? Como que nos desobrigando, né? Como que nos libertando de processos doentios. Aí nós vemos ele dizer: reconhecia-me de posse de mim mesmo, como que desoprimido daquele estado mórbido de pesadelo que tanta desesperação acarretava. Mas ai de mim, semelhante reconforto mental antes aprofundava do que balsamizava a culpa, pois me compelia a examinar com maior dose de senso e serenidade a profundeza da falta que contra mim mesmo cometera. Foi bom
Estava num lugar agora melhor? Sim. Oh my God! No way! Estava livre daquelas sensações inferiores do vale? Sim. Mas é como se agora ele saísse da escuridão e pudesse enxergar a si mesmo. Conseguisse enxergar a dimensão, de certa forma, da falta que eles cometeram sobre eles mesmos. Desse modo, ele diz que isso mais aprofundava nele. É como se a gente lesse um livro, né? Não tem livro que vai mostrando a nós onde a gente falhou, de uma maneira didática, onde a gente está falho, onde a gente precisa acertar, onde a gente está escorregando. Não há livros assim? Faz luz, tranquiliza, mas também mostra para nós a dimensão daquilo que a gente precisa mudar. Livro de André Luiz, não é assim? É ou não é? A gente lê o livro de André Luiz, clareia tudo para nós, mas também mostra o quanto a gente precisa acertar ainda. E aqui estava o caminho. Antes ele não se culpava tanto, mas agora que estava livre daquela distração, entre aspas, ele agora sentia todo o peso da sua falta. Aí ele diz, mas ai de mim, semelhante reconforto mental, antes aprofundava do que balsamizava a angústia, pois me compelia a examinar, com maior dose de senso e serenidade, a profundeza da falta que contra mim mesmo cometera. Ardente sentimento de desgosto, remorso, temor, desapontamento, coibia-me a apreciar devidamente a melhoria da situação. Incômoda sensação de vergonha chicoteava meu pudor, gritando ao meu orgulho que ali se achava indevidamente, sem quaisquer direitos a me assistirem para tanto. Unicamente tolerado pela magnanimidade de indivíduo altamente caridoso, iluminado pelo velho amor de Deus. Então surgia nele sentimento de desgosto, de remorso, de desapontamento, de vergonha e de crítica. Teve uma amiga nossa, eu fui dar uma aula sobre... Estão ouvindo, né? Teve uma amiga nossa que eu fui dar uma aula lá no CELM, ao grupo de visita, sobre pacientes terminais.
Aí, falando do que falar para o doente, né, terminal, como falar, como abordar. Teve uma amiga nossa que deu um testemunho, né? De que ela começou a falar, o pai dela era médium, né? Tinha sido médium umbandista. E lá na Umbanda, ele trabalhava direitinho, depois ficou velho, largou tudo, coisa e tal, e ela começou a falar de doutrina para ele. Né? Coisa de espírito, de doutrina espírita, de livro dos espíritos. E ela sentia que ele estava cada vez mais emperrado, mais deprimido, mais difícil. Ela, poxa, eu estou fazendo tudo certo, estou indo lá, estou dando paz. O que está havendo? Ela escreveu para o plano espiritual. Quem respondeu foi o Dr. Vitor, que disse para ela: não fale de doutrina espírita para ele. Fale de Jesus. Fale de Evangelho. Doutrina espírita está trazendo dúvida e desassossego nele. Porque ele está entrando numa série de questionamentos dos próprios atos. E agora não é hora para isso. Ele tem que saber que está reconfortado. Tem que ter o reconforto do Evangelho. Pô, como é que a gente vai saber um troço desse? Só guia, né? Só guia. A gente vai lá na maior boa vontade, né? Quem de nós já não fez isso com um parente? Fala de plano espiritual, de socorro, e falou, está aumentando as dúvidas dele, está trazendo mais questionamento, e ele está ficando cada vez mais confuso. Ela começou a falar então de Jesus, de Evangelho. Ele foi como que reanimando, criando novamente o vício, e desencarnou numa tranquilidade. Mas a gente não tem como saber isso, né? Pelo menos no primeiro modo, não é só o plano espiritual para dizer a gente. Né? Que a gente vai lá, vai nas melhores das intenções. Então o caminho, não, mesmo que você querer dar água a quem está com fome, ou querer dar comida para quem está com sede, né? Está na boa intenção, está dando o que o outro em geral precisa, mas que naquele momento não é o mais correto. Não é o mais correto. E assim estava o cabelo. E ele se sentia envergonhado. Por quê? Porque estava assistindo num lugar onde ele sentia. É a consciência, né? Olha o Hermes aí chegando. Grande Hermes. Onde ele sentia que não tinha direito nenhum de estar ali. Estava sendo
estava sendo socorrido pela vera bondade de Deus, pelo verdadeiro amor de Deus. Então, naquele momento, ele sentia, ó, eu estou num lugar que eu não mereço estar. E realmente é assim, né? É o mesmo que você viajar para um país sem ninguém estar te esperando, sem ter sido convidado, ir para a casa de alguém, sem estar sendo esperado, sem estar com a roupa adequada, com nada. No way! Está fora do seu lugar. É um fora da lei. Então, só a bondade divina, nessa hora, o verdadeiro amor, a caridade, né, que é o amor em movimento, é que poderia socorrê-lo. Né? Que quando a gente desencarna, de uma maneira geral, você está sendo esperado naquela hora, você, de certa forma, vai ter um socorro mais ou menos imediato, né? Mesmo que tenha sido um acidente. Mas, em geral, você está sendo esperado. Né? Até alguém de sobreaviso. Mas pelo suicídio, não. Você está indo para uma terra que não conhece, sem a roupa adequada, sem ter sido convidado, para uma casa que tu nem conhece. Olha que complicado. E, ao mesmo tempo, e isso, um peixe fora d'água. Como é que peixe fora d'água fica? Né? Dá até música, né? Como pode um peixe vivo viver fora de água fria? Fica esquisito. Aí ele diz, a par de tudo isso, olha como é contraditório, como é paradoxal. A par de todas essas reflexões, de ver que tinha infringido a lei, de estar num lugar que não merece, de estar raciocinando melhor, de estar se julgando melhor, ao mesmo tempo entra a dúvida. Será que eu morri mesmo? Dúvidas amaríssimas continuavam remoinhando-me na mente. Não é possível que eu tivesse morrido. O suicídio absolutamente não me matara. Eu continuava vivo, e muito vivo. Por quê? Pensa que a morte é um aniquilamento, né? É a capacidade de não mais pensar, não mais interagir com o meio exterior. Então, conta-se vivo, mas você vê que a consciência estava acima disso tudo, né? Não importava onde ele estivesse agora. Mas a consciência dizia para ele, ó, você avançou até onde não podia.
Você avançou até não podia, até onde, além de onde você poderia avançar. Ninguém o acusava. Repare, acabaram de acordar. Tem alguém acusando ele? Tem alguém falando que eles cometeram suicídio? Muito interessante isso, né? Ninguém falou até agora em suicídio, em lei de Deus, em leis universais. Ninguém. No entanto, olha aí o Tribunal da Consciência. Mesmo sem saber do que está ocorrendo. Muito interessante isso, né? É quase semelhante, né? Quase semelhante àqueles casos em que a pessoa está digitando. Você erra a tecla, você não viu a tecla errada, você não está olhando, está só digitando, mas você sabe que bateu na tecla errada, sem ninguém dizer, no automático. Não é no automático? Quem aprendeu datilografia sabe disso. Quando tu bate numa tecla errada, tu nem precisa olhar, tu já sabe que bateu na tecla errada. Isso, a nota não dá bom som, falou o grande Hermes. Sobrinha, estamos ficando velhos, a gente fez datilografia. ASDFG, cedilha LKJH, lembra? Então vou parando por aqui. Ó, quem vai fazer a prece, né? 9 anos, então faz pouco tempo. O Hermes fez o curso quando o Olivetti e o Hamilton eram crianças ainda, em 1955. O Olivetti e o Hamilton eram crianças, em 1955. Eu era guia nessa época ainda, Hermes. Eu, a Câmara, a gente tudo era guia. Luísa então, Luísa estava encarnada ainda, na outra. Então, a Luísa vai botar mensagem, tá bom, Luísa? Até a gente arrumar isso aqui melhor e testando semana que vem, tá bom? Valeu, gente. Um forte abraço. Levanta a mãozinha, Luísa. Isso. Um beijo no coração, Luísa. Um beijo, sobrinha. Boa noite, queridos amigos. O som tá ok? Como está o som? Ah, tá ótimo. Um beijo no seu coração, Mário, também. É muito bom estar aqui nesse estudo, nessa noite, né? Que Jesus possa sempre nos abençoar para perseverarmos nessa tarefa. Vamos então fazer a nossa prece.
de agradecimento por esse grande momento de estarmos aqui reunidos nesse abençoado estudo. Querido Senhor Jesus, Mestre, quanta gratidão e regozijo sentimos em nossas almas nesse instante, por essa grandiosa oportunidade de esclarecimento de nossas almas. Mas acima de tudo, Senhor Jesus, essas dúlcidas vibrações a envolver-nos, clareando-nos as consciências e os sentimentos, que possamos, Senhor Jesus, ser fiéis neste aprendizado, mas sobretudo, Senhor, na determinada determinação de permanecermos convosco nessa existência. É verdade que muitas dificuldades chegarão em nossas vidas, o desânimo baterá na porta de nossos dias, mas que possamos, Senhor, lembrar-nos que não estamos sós, que Tu nos disseste que nenhuma ovelha do vosso rebanho ficaria perdida. E nós, ovelhas perdidas, filhos pródigos que somos, Senhor, retornamos com o desejo íntimo de já sermos aqueles, Senhor, que decidem pela humildade, mãe de todas as virtudes, para vivermos a plenitude do seu amor. Que nesse instante, Jesus, todos os lares, hoje em estudos do Memória do Suicida, possam estar recebendo o amor da nossa Santíssima Maria, que sempre nos ensina, Senhor, a estrada a chegarmos a Ti. E abençoe, Senhor, a todas as almas que desistiram da vida, aquelas outras, Senhor, que pensam em desistir, e até mesmo nós, Senhor, quando deixamos nos levar pelo desalento, pelo desânimo, para que um dia, Senhor, possamos ser aqueles trabalhadores fidelíssimos da Sua seara divina. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Uma ótima noite de estudo para todos, que Jesus possa abençoá-los, e eu vou estar liberando aqui o micro para a Mana, tá? Prezados irmãos, que Jesus Cristo nos abençoe e ampare os nossos corações. Se há, por um lado, criaturas que desejam abreviar o retorno ao mundo dos espíritos daqueles que estão encarnados, passando por provações difíceis e dolorosas, no leito de morte muitas vezes, existe também, em contrapartida, aqueles que estão apegados aos entes queridos, dificultando esta mesma partida para o mais além. Em ambas situações existem e precisam ser refletidas por todos os espíritas cristãos. Há, neste primeiro caso, o medo de que a criatura fique sofrendo desnecessariamente. E no outro, um apego enorme pela própria criatura, para que ela própria fique junto a si, mesmo que diante do leito de dor. Estas reflexões, caros filhos, à luz do Espiritismo, têm que ser observada por todos. Somente Deus pode julgar
apropriadamente o momento oportuno do retorno ao mundo espiritual. Aquele que abrevia, ou aquele que se consome em tentar pedir a Deus de todas as maneiras que o ente querido fique ao seu lado, está assim se colocando em extremos. Peçamos a Deus, sim, a paz, a tranquilidade, a generosidade, para que o espírito que passa por essa situação tenha ele o apoio, o carinho dos benfeitores espirituais, para que possa se desligar no momento certo, na hora certa, e ser amparado para o mundo dos espíritos, no ambiente que o acolherá e o fará recuperar-se o mais breve possível. Todo cristão, todo espírita em particular, precisa devotar o pensamento a Deus, permitindo que haja a ação generosa dos benfeitores amigos, para que seja proveitoso o momento de desligamento do espírito em retorno ao mundo espiritual. Quanto tempo isso demorará? Como se fará? Quanto isto custará em energias e lágrimas e dores? Somente Deus poderá dizer. Cabe a cada um que está encarnado, participando desta situação, rezar, orar, acreditar, ter fé, serenidade e certeza absoluta de que Deus está simplesmente agindo sempre e sempre a favor do espírito imortal. Aqueles que estão encarnados terão sempre a prova do amor, do sentimento do apego, do desapego, da generosidade de fazer o possível para que a criatura sinta o mínimo de desconforto possível. Mas também cabe a este ou a esta serenidade, tranquilidade, fé, porque simplesmente o amor de Deus dita sempre as regras das leis divinas, e que o amor de Deus possa amparar a todos os corações que estão nesta situação e que em dilemas e tristezas e angústias estão, mas que, amparados, fortalecidos e guiados pelas leis divinas, possam também participar desse processo de experiência do mundo dos espíritos e do mundo dos encarnados. Um abraço do Herman, e que Deus abençoe a todos generosamente em seus lares e muita serenidade nas suas atitudes e na convivência cristã. Fiquem com Deus. Fiquem com